Oi, gente, olha só que coisa boa. A Jovem Pan foi condenada por disseminar notícias falsas e por algo maior do que isso, porque ela permitiu que fosse vinculado chamamento para golpe de Estado em sua rede sem denunciar o membro da rede, o colunista que fez isso. Ou seja, não é apenas que a Jovem Pan deixou rolar notícias falsas, o que já seria muito grave, mas ela permitiu que colunistas veiculassem discurso golpista, discurso que incentiva o golpe, discurso que incentivou o 8 de janeiro, né? E não denunciou. Porque se alguém na sua emissora faz um discurso desse, um discurso criminoso, absurdo, caberia à emissora dizer, olha, nós erramos em vincular, vamos retirar essa fala do nosso site e tal, e nós não concordamos, e demitir a pessoa e não contratar mais essa pessoa que fez um discurso golpista. Seria o mínimo que iria se esperar. Como ela não fez nada disso, ela foi condenada agora num processo, né? E claro, os veículos de extrema direita já estão no chororô habitual, né? Condenação da Jovem Pan na Gazeta do Povo. Condenação da Jovem Pan é abuso que não pode ser normalizado. Não é abuso, não. A juíza cumpriu a lei. Quem cometeu o abuso foi a Jovem Pan, de permitir esses discursos, não é? Eu vou trazer a descrição da notícia da Carta Capital daqui a pouco, né? Aqui tem os detalhes na UOL, né? Jovem Pan é condenada a pagar 1,58 milhões, 1,5 milhão, né? Por desinformação na eleição, né? E a revista Oeste, o que é que diz a Oeste? Condenação da Jovem Pan é sinal de estado de exceção. Estamos vivendo na ditadura da toga. Olha, o pessoal da extrema direita... Desculpa, eu tenho que fazer a voz, porque quando... isso aqui é na revista Oeste, né? É muito ridículo. É muito ridículo, né? É muito ridículo, né? E esse pessoal sempre deixa de dizer que a ação do Ministério Público queria a cassação da Jovem Pan, e a juíza achou que isso seria uma medida desproporcional, excessiva, e entendeu que a multa é educativa e que espera que com a multa a Jovem Pan não faça mais isso. Qual é a juíza? Você pode estar se perguntando. É a juíza Denise Aparecida Avelar, da 6ª Vara Civil Federal de São Paulo. Ela acolheu parcialmente uma acusação contra a Jovem Pan e mandou a emissora pagar uma indenização de, eu já disse o valor, né, 1,5 milhão em 58, né, por danos morais coletivos. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça Paulista. Em maio do ano passado, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a empresa por propagação de notícias falsas nas eleições de 2022 e no início de 2023. O órgão recomendava uma indenização de 13,4 milhões de reais, ou seja, perceba, e perda da concessão. A juíza nem deu a perda da concessão, nem aplicou a multa que o Ministério Público queria. Aplicou uma multa bem menor. Eu, inclusive, entendo que a multa foi muito leve. Eu tô com o Ministério Público Federal e a multa tinha que ser essa aqui. E tinha que ter uma providência assim. Se a Jovem Pan for reincidente, acontecer de novo, perder a concessão, né? Depois de uma condenação, porque você não, né, condena uma vez, se ela reincidir, deveria sim perder a concessão. Lembrando que, se fosse falar de forma objetiva, ela é reincidente porque ela vem fazendo isso há muito tempo. Só que não tinha sido condenada no passado, né, por esse tipo de coisa, né? Mas enfim, o Ministério Público argumenta que o veículo foi responsável pela propagação de notícias falsas com riscos concretos à ordem pública, por meio da divulgação de informações voltadas a deslegitimar integrantes do Judiciário e do Legislativo e instigar a intervenção das Forças Armadas no período que ocorreram os acampamentos. E a Jovem Pan fez isso. Ela permitiu que colunistas fizessem isso. Em sua defesa, sustentou que os discursos partiram de colaboradores sem vínculo com a rádio e que seus autores deveriam figurar como correios na ação. Ou falta de solidariedade com a galera aí, mas enfim. Além disso, considerou que a denúncia configurava um tipo de censura prévia. Não era censura prévia. Ela está sendo acusada de uma coisa que já aconteceu no passado. Aconteceu no passado.
Censura prévia é censurar o que ainda está por vir. Não, as falas golpistas que foram veiculadas na Jovem Pan e que a Jovem Pan permitiu e nada fez para denunciar, estão gravadas. Mas enfim. Enfim, os discursos citados na denúncia se referem a colunistas do veículo na época, como Fernão Lara Mesquita, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade. Mesquita sugeriu, por exemplo, que as Forças Armadas intervissem no processo eleitoral. É disso que se trata, a ordem jurídica está suspensa, está na hora do Brasil. E das Forças Armadas, especialmente, porque é para essa situação precisamente que existe a previsão legal das Forças Armadas entrarem no jogo, disse o tal do Mesquita, segundo a Carta Capital. Vamos pegar essa frase do Mesquita. Isso daqui é chamar um golpe de Estado. Isso daqui, esse tipo de discurso é o discurso que favorece o 8 de janeiro, é o discurso que favorece o golpismo, é o discurso que tenta transformar um golpe de Estado, é o apoio num veículo de comunicação a um golpe de Estado. Isso é gravíssimo. Se a Jovem Pan tivesse compromisso com liberdade de expressão e com democracia, a Jovem Pan teria que, logo depois de discursos como esse, fazer uma declaração. Olha, um colunista nosso está defendendo que as Forças Armadas tomem conta do poder e instaurem uma ditadura militar em que não vai existir nenhum tipo de liberdade de expressão. E diante de um discurso desse, nós não compactuamos e esse colunista, esse colaborador não vai ser chamado mais. Se tinha qualquer tipo de remuneração, ela está por aqui cortada. E nós fazemos essa desculpa e tal, e vamos deletar o vídeo que ele falou disso das nossas redes sociais, e entendemos que foi um erro grave. A Jovem Pan fez isso com os discursos golpistas? Não. A Jovem Pan permitiu que esses discursos fossem vinculados acriticamente. Dentro da Jovem Pan, pouquíssimas vozes, quase nunca, uma pessoa criticava isso daí. Em geral, esses discursos estavam acontecendo sem crítica, rolando e fomentando o extremismo e uma possibilidade de violência da extrema-direita. Isso daí é absurdo, é obviamente criminoso. Imagine se fosse o contrário. Se fosse gente de esquerda, numa emissora de esquerda, defendendo o povo pegar em armas, ou termos umas forças armadas que tomassem o poder entendeu? E colocassem na cadeia, sem julgamento, os seus opositores políticos. Porque a diferença é que Bolsonaro está na cadeia, mas ele foi julgado, ele tem direito à defesa, provas foram apresentadas, 2 generais confirmaram a existência do plano golpista. Os celulares, as provas dos celulares foram apresentadas. O celular do Malucide tinha as provas do plano. A minuta golpista foi encontrada. O plano punhal verde e amarelo foi encontrado. E o julgamento seguiu o rito. Esse povo foi condenado por legítimo processo legal. Enquanto isso, esse pessoal que estava com discurso golpista, queria instituir uma ditadura militar em que não existiria nenhuma liberdade de expressão. A liberdade de expressão não inclui a liberdade de cometer crimes. Quando você comete o crime, através da fala, não é? Incita um golpe de Estado, incita a violência, você pode ser responsabilizado. E essas pessoas deveriam sim ser responsabilizadas, mas a emissora também tem uma responsabilidade. Tudo bem, você não controla o que todo mundo fala na hora que a pessoa está falando, mas você controla o que você faz depois da fala da pessoa. Depois que o Mesquita falou isso, a Jovem Pan poderia ter se posicionado condenando a fala dele. Poderia ter dito que não iria mais chamá-lo. Poderia dizer que isso é um absurdo. Poderia ter emitido uma nota. Não fez nada disso. E ao não fazer, ela chancelou. O silêncio dela consentiu. E não foi 1 ou 2 ou 3 pessoas. Era a maioria dos colaboradores da Jovem Pan fazendo discursos ou com notícias falsas, ou mentindo sobre o processo eleitoral, dizendo que as urnas não eram confiáveis, ou incentivando o golpe de Estado.
dependendo de qual colaborador fosse falar. E ela, obviamente, tem que ser responsabilizada por isso. E eu considero essa responsabilização uma vitória da democracia. Porque a democracia não pode permitir que aqueles que conspiram contra ela ajam impunemente. Eles devem ter, sim, direito à ampla defesa, direito a um processo legal em que as provas são apresentadas, mas uma vez condenados, ser responsabilizados. E, aqui entre nós, a punição, a multa foi até baixa. Espero, para uma rede como a Jovem Pan, foi pouco. Os patrocinadores dela cobrem isso em menos de um mês. Agora, cabe sim, se ela voltar a fazer isso, a punição ser muito mais pesada. E o Ministério Público deve, inclusive, utilizar essa condenação que já aconteceu como exemplo. Olha, se eles estão reincidindo, estão fazendo de novo. Se eles fizerem de novo, né? O que, diante do quadro ali da equipe da Jovem Pan e o apelo que eles fazem à extrema-direita, eu classificaria como uma atitude de alta probabilidade. Embora a gente, claro, não pode saber o futuro antes dele acontecer. Bem, foi uma vitória, gente, e talvez não foi tão grande quanto a gente gostaria, da multa muito mais pesada, de um eventual da perda da concessão, mas foi uma vitória. E uma vitória importante que eu queria ressaltar aqui para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, tá com o link no comentário fixado, o Pix do canal é andretj@terra.com.br e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gostou desse, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido no final. Tchau, tchau.